Fala pessoal, eu acabei de jantar, estou na minha casa e ontem eu estava jantando com a minha esposa no restaurante e eu simplesmente vi uma cena bizarra lá num lugar cheio de empresários. E aí eu vim avisar para você uma coisa muito importante, que ninguém se importa com o sucesso do teu negócio. Mas antes de qualquer coisa e de tudo que eu tenho para te dizer, já aproveita e curte esse vídeo e já nos segue aqui no nosso canal. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Leonardo Loureiro. Alguns anos atrás eu tive uma mineradora de ouro com sócios estrangeiros e depois de ter acumulado muita experiência e vivência, não só nesse negócio, mas em outros que montei, eu me tornei um conselheiro de empresários há mais de 10 anos, tendo passado por mim mais de 12 mil donos de negócio ao longo de todo o Brasil. Então, tudo que eu vou te falar aqui sobre negócios, empreendedorismo, mentalidade, eu vivi na pele antes de falar qualquer coisa. E pode ter certeza que eu tenho muita casca, muita vivência, muito aprendizado, muita pancada que me trouxe até aqui para poder te instruir, para que você não possa errar aí do outro lado. Mas bom, vamos lá. Eu estava jantando com a minha esposa de uma maneira muito descontraída, alegre, uma comida muito boa, gostosa. A minha esposa tinha pedido um fettuccine muito gostoso e eu estava lá comendo o meu cupim com uma batata maravilhosa. E tinha uma mesa ao lado cheia de empresários, mas eu não sabia que eles eram empresários. Mas era muito curioso, porque quando eles falavam, e não tinha como não ouvir, estava muito do lado, eu percebi uma coisa. Um falava do faturamento, outro falava da expansão, um estava falando da nova sede que tinha acabado de construir, estava todo feliz, o outro falava do crescimento dos clientes que ele tinha acabado de conquistar. Mas ninguém estava ouvindo o outro de verdade. Todos eles estavam só esperando a sua vez de falar. Que louco, né? E naquele momento, quando a ficha caiu, eu estava ouvindo, não dava para não ouvir, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi há muitos anos trabalhando com muitos empresários diferentes. É que a maioria das pessoas não está pensando em você, elas estão pensando nelas mesmas. E isso pode até soar duro, mas pode ser uma das verdades mais libertadoras para você que está me ouvindo aqui agora. Porque eu vou dizer uma coisa que ninguém do mercado vai ter coragem de te dizer, por mais bem intencionado que seja. E a verdade é a seguinte, ninguém está nem aí para o sucesso do teu negócio, meu amigo. Muitas vezes nem seus amigos e até mesmo os seus familiares, tá? Cada um está tão ocupado com a sua própria vida, com seus problemas, com os seus medos, com as próprias contas, os boletos que estão vencendo, que o faturamento que você bateu esse mês, amigo, não ocupa nem 2 segundos da cabeça da pessoa que está ouvindo a tua mensagem. E aquilo ficou muito claro para mim ouvindo aqueles caras conversarem. E eu sei que talvez para você ouvir isso dói, porque você tem talvez um ego grande, é muito feliz com o teu negócio, mas você montou esse negócio para quem? Mas enfim, até o final desse vídeo você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Porque o que eu vou te falar agora pode ser uma das verdades mais libertadoras para um dono de negócio que precisa ouvir. Existe um tipo de empresário que eu vejo toda santa semana. É o cara que acorda cedo, trabalha até tarde, abre mão do fim de semana, abre mão de férias, abre mão de presença. E quando você pergunta para ele por que ele trabalha tanto, é óbvio, a resposta é porque eu quero dar o melhor para minha família. Que é pelo futuro, que é pelo legado, pelos sonhos da família. E isso é muito bom, é legítimo. Mas se você chegar mais perto, você vai perceber que tem outras coisas enfronhadas aí em tudo isso que esse cara falou. Ele está tentando, sabe o quê? Provar alguma coisa. Para alguém que duvidou dele, para um pai que nunca reconheceu o seu filho, para um sócio que foi embora, para uma cidade ou um bairro que nunca acreditou naquele cara quando estava começando a empreender. E até para ele mesmo. E lá no fundo, quando olha no espelho, não se sente suficiente. E aí ele pega firme, constrói, esperando que em algum momento, quando o faturamento, o crescimento for grande o suficiente, ele vai ser reconhecido. Quando o escritório for muito bonito e grande, quando o carro for extravagante, até que alguém vire e fale para ele, você conseguiu, você provou. Caraca, mas sabe o que acontece? Esse momento nunca vem, porque ninguém está olhando para você. Porque as pessoas que ele está ali no fundo, querendo impressionar, estão muito ocupadas querendo impressionar outras pessoas. E aí ele continua correndo, sem saber para onde vai, sem saber para quê, só pela necessidade de provar. E essa necessidade de provar, antes de mais nada, ela não nasce do nada, ela tem uma origem. Para a maioria dos empresários que eu acompanho e atendo, ela tem uma origem, e essa origem é a infância. Numa frase que alguém disse, num olhar que uma pessoa não deu, numa conquista daquela criancinha que simplesmente passou sem o reconhecimento. E essa criança que não recebeu validação vira adulto e passa a buscar a vida inteira uma validação, um reconhecimento que nunca recebeu. Mas o problema é
que esse reconhecimento ela busca nos lugares errados. No faturamento, no patrimônio, no reconhecimento público e nas nossas redes sociais, isso mesmo. E o problema não é crescer, o problema não é querer mais, o problema não é querer ser grande o suficiente, ter uma empresa gigante. Isso é legítimo, isso é bom. O problema é quando o combustível que move tudo isso desse empresário é a opinião das outras pessoas. Aí que mora o problema. Porque esse combustível, ele nunca acaba de verdade. Sabe por quê? Porque você sempre vai precisar de mais e mais e mais. Mais um zero na conta, mais um carro extravagante, mais reconhecimento, mais seguidor. É simplesmente uma corrida que não tem linha de chegada, amigo. Essa é a verdade. E enquanto você está aí correndo, a sua esposa está em casa, os seus filhos estão crescendo e você está aí perdendo o que, na verdade, nenhum faturamento vai resolver, tá? E eu te falo com propriedade. Sabe por quê? Eu já fui esse tipo de empresário também. Construindo por fora, muito vazio por dentro. Buscando uma validação que eu queria do meu pai, da minha mãe, lá no fundo, mas que nunca chegava do jeito certo. Só que um dia eu entendi uma coisa simples. Ninguém vai te dar o que você precisa dar para você mesmo, que é o reconhecimento, o valor, a suficiência. E isso não veio de fora, nunca veio e nem vai vir. E quando eu parei de construir para impressionar e comecei a construir porque aquilo era a expressão de quem eu estava me tornando, tudo mudou. Não o faturamento, que fique claro, não os números, mas eu mudei. A forma como eu chegava em casa mudou, a forma como eu olhava para o meu time mudou e até a forma como eu tomava decisões mudou completamente. Porque eu parei de tomar a decisão por conta do ego e passei a tomar a decisão por conta de propósito. E sabe qual é a diferença prática entre esses dois? A decisão de ego pergunta, o que as pessoas vão pensar? E a decisão de propósito pergunta, isso está alinhado com quem eu quero ser? A diferença é que uma te escraviza e a outra te liberta. E o empresário que parou de precisar provar algo para alguém é o empresário mais perigoso do mercado. Porque ele toma a decisão sem medo de julgamento, ele cobra sem medo de perder o cliente, ele demite sem medo de parecer aquele vilão que todo mundo acaba falando. E ele diz não sem precisar se justificar. Ele constrói com critério, não com ansiedade. Ele cresce com fundação e não com pressa de impressionar. E o mais importante, ele chega em casa presente. Sabe por quê? Porque ele não está mais preocupado de ser alguém que as outras pessoas aprovem. Porque ele sabe quem ele é. E esse empresário, sim, esse constrói algo que dura. Porque o que ele está construindo ali não depende da validação de ninguém, do mercado, de outras pessoas. Depende apenas de quem ele é. Então, como sair disso na prática? Primeira coisa, honestidade brutal consigo. Pega um papel aí agora e responde essa seguinte pergunta aqui, sem filtro algum. Se ninguém soubesse o que você está construindo aí agora, você continuaria construindo? Se a resposta para você aí demora a vir, você já tem o teu diagnóstico. Segunda coisa, identificar para quem você está construindo isso aí. Tem o nome? Tem o rosto? Tem uma frase que em algum momento ficou marcada em você? Porque enquanto você não identifica a origem, você fica correndo atrás do rabo sem saber o que você está perseguindo. Terceira coisa, redefinir o que é o sucesso para você. Não o sucesso que a guruzada, o mercado vende. Não o sucesso que o mercado exige, mas o seu sucesso. O que é uma vida boa para mim? O que é uma vida boa para você? Quando você responde isso com muita, mas muita honestidade, a sua empresa para de ser uma prova e começa a ser uma consequência. Consequência de quem você é, consequência de como você vive, consequência do seu CPF forte. E eu vou repetir agora o que eu disse lá no comecinho desse vídeo. Ninguém se importa com o sucesso do seu negócio. Mas agora eu quero que você ouça isso que eu vim dizendo aqui de uma maneira diferente. E isso que eu vou te falar não é uma crítica, é só uma libertação que eu gostaria muito que você ouvisse. Você não precisa mais construir para ninguém, você não precisa mais provar nada, não precisa olhar e ver alguém validando você. Você pode e deve construir porque quer, porque faz sentido, porque é a expressão de quem você vem se tornando. E quando você constrói dessa forma, com Deus no centro, e sua família como fundamento, trabalho como consequência, você para de ser escravo do seu trabalho, do seu negócio e passa a ser um dono de verdade. Não do CNPJ, tá? Mas de você mesmo. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like e fala aqui comigo nos comentários se você se identificou com isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.